Hello, Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas, os bons papos nos conectam. Aqui na 92, segunda a sexta-feira, eu, Maninho Dal Ponte, quero te convidar. Humanos Radio Show, 1h, sempre com 2 entrevistas. Segue lá, @Mano Dal Ponte e @92 Rock Pop. Aproveite e acesse o site da 92, 92rockpop.com.br. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos e aqui na 92 a música nos conecta e ela tá comigo aqui. Eu não sei o que eu falo, se estralar a coluna nos conecta, eu não sei, ela é quiropraxista. Eu tenho o prazer de receber a Andréa Ramos. Andréa, que prazer receber, tudo bem? Boa tarde, prazer é meu. Realmente, né? A gente estrala bastante coluna. Você estrala, não, mas não é essa a função principal do quiropraxista, estralar colunas, né? Não é isso. Inclusive, eu gosto de fazer parte desses programas justamente para esclarecer isso, né? Para desmistificar um pouquinho isso tudo. Isso. Tá, mas qual é a maior mística que ronda o quiropraxista? Porque quando eu imagino um quiropraxista, eu já imagino um homem grosseiro que vai te pegar e te arrebentar no meio. Entendeu? Não é mais isso, né? Não é mais isso. Nunca foi isso, acho que na verdade, né? Sabe qual que é o nosso problema hoje, mano? O problema são esses vídeos no YouTube, né? O pessoal já chega no consultório assustado porque assistem vídeos, né? Que acha que vai ser aquilo, né? E acha que é igual esses vídeos no André, YouTube. Tem uns vídeos indianos. Então. A minha esposa é fisioterapeuta, né? Nós temos um pilates. Eu mando pra ela algumas coisas que eu me apavoro. Exato. Me apavoro. Os caras com um martelo de madeira, com toco de madeira na coluna. Eu falei, isso não pode, cara, isso aí não... Então, às vezes chega gente com os olhos bem arregalados lá, que precisa quiropraxia, sabe que precisam, mas meio assustados, né? Mas André, como é que eu sei que eu preciso de quiropraxia? Por exemplo, eu posso ter alguns problemas de coluna, principalmente, né? Mas como é que eu sei que a quiropraxia é o tratamento mais indicado para mim? Então, deixa eu só retroceder um pouquinho no sentido de explicar que a quiropraxia não é só para sintomas, né? Lógico, como no Brasil a quiropraxia é um pouquinho mais nova, as pessoas não conhecem tanto assim a fundo, elas acabam indo primeiramente por dor, né? Então as queixas mais comuns acabam sendo dores nas costas, dor nas pernas, o famoso nervo ciático, que provavelmente a queixa mais comum. Esse eu já senti. Dores de cabeça, formigamento, dormência nos braços, esse tipo de sintoma. A dor nas costas é o clássico, né? A dor tensional, que se diz muito também. Então, isso é o que leva realmente as pessoas geralmente para o consultório aqui. Depois que eles vão lá, conhecem a quiropraxia e a gente acaba conversando, explicando, as pessoas acabam entendendo muitas vezes que é o que a gente gostaria, né? Que fosse mais uma manutenção, uma questão de qualidade de vida mesmo, né? Não só para tirar a dor, mas manter bem. Você lembra o filme De Volta pro Futuro? Imagina. Que ele tá com dor na coluna e ele tá pendurado de cabeça para baixo num robô? Imagina, esse é o clássico, né? Eu lembro dessa cena voando. Com certeza. Mas eu sei que eu já vi alguns tratamentos de coluna parecidos com aquilo, né? Para esticar a coluna, tal. Procede, isso existe? É mais na linha de tração, né? De tração mesmo, né? Exatamente. A tua esposa deve conhecer bastante isso aí. Na fisioterapia se fala muito, questão de tração e tudo mais. Lógico que não se usa mais tanto essa técnica de ficar de cabeça para baixo. Mas igual um filme, né? Mas a questão da tração, ela faz parte inclusive da quiropraxia também, né? Tá, mas a grande essência da quiropraxia é liberação, é isso ou não? Então, a quiropraxia, ela trabalha para remover os desalinhamentos da coluna, tá? Por decorrência, principalmente de questão de má postura, questão tensional, alguns maus jeitos ao longo da vida, má posição de dormir também. Fui pegar um ar-condicionado. Isso, a geladeira, as mulheres ficam arrastando sofá, guarda-roupa, né? Isso aí tudo. Então, as vetas, frequentemente, elas acabam perdendo um pouco da mobilidade, ficam desalinhadas, né? Tá, mas quando você fala desalinhada, é muito desalinhada? Não é um deslocamento, senão você estaria no hospital, né? Não ali no consultório. Mas ela fica mal posicionada, digamos assim. A partir do momento que isso acontece, ela perde a mobilidade, não se movimenta tão bem. E aí nós temos que considerar que aí essa é a chave da questão, que por ali passam os nervos, né? Pela nossa coluna. Então, essa que é a questão. A partir do momento que você tem algum desalinhamento na coluna, automaticamente você vai afetar o nervo. E aí onde começa o sintoma, começa a dor, que pode ser local, pode ser uma dor irradiada e assim por diante, né? Eu tenho uma frase que eu até tenho no nosso Instagram lá, Hipócrates, o famoso pai da medicina, né? Isso 400 anos antes de Cristo, ele já falava para procurar na coluna pela causa da doença. Lógico, a gente sabe que não é tudo por causa da coluna, mas a gente sabe que muita coisa acontece lá na coluna, porque o sistema nervoso passa por ali. Então, automaticamente, os nervos carregam alguma informação, né? Ou param de carregar informação, né? A queixa a principal que chega no consultório qual é?
Eu diria que seria dores na lombar e ciático, né? Famoso nervo ciático. É isso aí, eu acho clássico. que isso ali hoje é o que mais, vem chega lá. cá. Quando eu escuto alguém falar de nervo ciático, eu lembro da minha avó. Só que de repente eu com 30 anos já estava falando de nervo ciático. Então isso é interessante, eu já vinha para cá pensando nisso, né? Há poucos anos atrás, o meu público principal eram pessoas vamos colocar acima de 40 anos, né? Hoje eu tô com um público bastante grande, assim, já de gente jovem, assim, bem mais nova. Tá? Na partir dos 20, 18, 20. E assim, mano, problemas sérios. Antes era aquela coisinha, uma dorzinha, uma coisa. Hoje não, eu tenho vários pacientes na faixa dos 20 anos com hérnias de disco, problemas sérios de coluna. Caraca, velho, por causa do celular, né? Postura. Exato, sedentarismo, né? Também. Meu Deus. Má alimentação. Eu fiquei mais de 20 anos na frente do computador. Isso. Né, como designer. E minha coluna cobrou o preço. Exatamente. Não teve jeito. Hoje eu tento ficar o menos possível sentado, mas exato. A profissão exige. Também. Hoje você pega um pré-adolescente, adolescente, ele tá o quê? Deitado, né? Deitado no sofá, na cama, com o celular, né? Não, mas agora se você falar, o sofá é o teu grande amigo, né? Você adora um sofá, né? Você como profissional, você adora que as pessoas fiquem no sofá. É bom, mas é ruim, né? Não, pra você é bom, né? Pra mim é bom, pro paciente não é nada bom. Mas o sofá é um inimigo, né? É que a maneira que a gente senta, né? A gente não senta no sofá, né? A gente deita no sofá, né? A gente se larga no sofá. A gente se larga no sofá. Você vai sair daqui, provavelmente vai se largar no sofá, né? Não, você é da noite, né? Você é da noite. À noite. Aqui não dá, tem que trabalhar, tá ficando trabalho. Pô. Então, realmente se torna um inimigo mesmo. E assim, a gente brinca, né? Mas antigamente, mano, você na sua infância, você fazia o quê? Você saía na rua pra brincar, né? Você andava de bicicleta. Sim, zoneava. Hoje as crianças e adolescentes não fazem mais isso. Tu te formou onde? Eu me formei nos Estados Unidos. Não, mas isso é chique demais. Pois é, né? Não, mas é chique. Por exemplo, quando você fala que se formou nos Estados Unidos, eu lembro do Two and a Half Men, que o irmão do Charlie... tá aí. Ele era quiropraxista. Eu estava esperando esse comentário. Não, mas ele é. Eu adoro. Aquela série fantástico, maravilhosa. Fantástico, né, E o Charlie fica o tempo todo zoneando da cara dele, que ele é quiropraxista. Isso. Lá nos Estados Unidos é visto como um pouco diferente ou não daqui do Brasil? Na realidade, a quiropraxia lá é extremamente comum, né? Ela faz parte dos planos de saúde, do governo, né? Ele faz parte dos programas de saúde lá normal. E tanto que eu conheci lá, na época, estava recém começando a primeira faculdade de quiropraxia no Brasil. E eu tinha ido para os Estados Unidos estudar, eu ia entrar na medicina alopática e tradicional, no caso, né? E aí eu conheci a quiropraxia e me encantei com a filosofia de trabalho. Não que a quiropraxia se oponha a medicamento ou procedimentos invasivos de forma alguma, tem momento para tudo, né? Mas existem possibilidades de se trabalhar com o corpo, de melhorar sem o uso disso, né? Isso me encantou. Então a quiropraxia, ela é uma alternativa muitas vezes para a questão de medicamentos e enfim, até outras questões mais invasivas, assim, embora tem necessidade, tem momentos que a gente tem que indicar para ortopedista, fisioterapeuta, para o profissional. Para isso a gente ter formação, para ter esse entendimento, para conhecer e saber que tem horas que a gente tem que indicar para outro, né? André, eu já entrevistei muitos psicólogos, por exemplo, e eles falam uma coisa, que muitas vezes eles são obrigados a dar alta para um paciente porque ele não quer se dar alta. Você tem esse paciente também que é o viciado em quiropraxia, que não quer te largar? Isso é comum, né? É normal, né? Apesar de que na quiropraxia isso não é tanto um problema, porque como a gente tem muita gente que faz manutenção para questão de bem-estar e tudo mais, temos vários objetivos, né? A gente como profissional, um profissional honesto pelo menos, ele vai fazer de tudo para a pessoa ficar bem e poder fazer só manutenções esporádicas, né? Mas eu tenho pacientes que vêm com mais frequência por diversas necessidades. Nós temos atletas, por exemplo, que querem uma performance melhor, né? Eu tenho pessoas, advogados, muito comum lá no consultório, advogados, contadores, o dia inteiro sentado, é um estresse, faz exercício, mas às vezes nem tanto quanto gostariam, então eles vão lá, eles fazem uma manutenção, eles se sentem melhores e previne doenças, previne problemas mais sérios, né? Mas, André, quando você fala da quiropraxia, eu discutia muito com a minha esposa, eu tinha muito medo. Poxa, vai estralar a coluna, vai quebrar a minha coluna. Mas ela dizia pra mim assim, não é bem assim pra quebrar uma coluna. Ela falou, não é com uma pressão que você vai quebrar, né? Você tem uma resistência mecânica absurda do osso ali, né? Exato. Né? Mas esse medo também acompanha os pacientes? Isso é muito comum, a primeira vez que a pessoa chega lá? Não, isso é muito comum. Eu sou acostumada já. Inclusive, eu já tenho como prática... A gente já percebe, né? O paciente que vem com medo, já vem aqui, eles já se largam na maca, que não estão nem aí, né? Me mexe, pode me estralar, que eu não me importo. Vambora. E tem gente que não, tem gente que fica com receio, a gente explica. E outra coisa, mano, assim... Por isso a necessidade de sempre procurar um profissional devidamente formado. Isso aí é em qualquer área, né? Em qualquer área profissional faz parte. Mas procurar alguém devidamente formado, porque nós temos várias técnicas dentro da quiropraxia. E alguma técnica vai funcionar para você.
Eu posso atender, atendo criança, eu atendo idosos de 90 anos, eu atendo gente de 40, eu atendo qualquer idade. O idoso você não pode manipular da maneira que exatamente. Um adulto. Aí eu tenho uma técnica adequada para ele, eu tenho instrumentos que eu posso usar, né? Nem todas as técnicas vão gerar estalo também, tem essa questão, né? As pessoas automaticamente acham que é estalar a coluna, nem sempre vai. Né? Às vezes não vai instalar, às vezes a gente vai usar alguma técnica mais, por exemplo, um clássico exemplo, né? Uma senhora de 70 anos com osteoporose, eu não posso manipular da mesma forma que uma pessoa de 30 anos saudável. Sim. Entendeu? Aí vai do bom profissional de escolher a técnica adequada. Então, André, confundem muito você com massagista? Menos, hoje menos, mas fala, né? O pessoal fala, como é que funciona fazer uma massagem? Aí, no telefone a gente não explica, mas depois a gente fala, né? Não é bem assim, né? Não eu falo pra você porque eu me lembro que eu jogava futebol de salão e uma vez por mês o meu pé torcia. Me inflamava. Na época não tinha muita coisa. A mãe me levava numa massagista de confiança, ela me dava uma enrolada ali e dava uma viradinha e o pé voltava pro lugar. E ajudaram muitos, né, os massagistas. Meu Deus, tá louco? Disso de maneira alguma desmerecendo, né? Sim. Porque a massagem também tem o seu lugar importante, né? A gente indica bastante, mas não é a mesma coisa. Uma massagem maravilhosa. Imagina, quem não gosta, Eu queria ter dinheiro pra pagar uma massagem por semana. Aquela coisa de milionário que você vê nos filmes. Claro. Quem não gostaria, né? Tá louco, né, cara? Aquele momento especial. Quantos pacientes você consegue atender num dia? As sessões são rápidas ou não? Depende um pouquinho de cada caso, né? Tem alguns casos que são bem mais rápidos, lógico, aquele que vai com uma certa frequência, que a gente já conhece também, já vai direto ao ponto já vai fazer. E eu tenho 20 anos de experiência também, isso ajuda um pouquinho, né? Facilita, já. Não é um dia, né? Já acelera um pouquinho o trabalho, né? Mas depende do dia, assim, eu evito passar também do ponto, até para me preservar o meu corpo também, porque a gente usa muito o nosso corpo, né? Você usa muita força, né? Não é nem a força, mas a técnica, né? A técnica, tá. E trabalha ali em pé e tudo mais. Então a gente tenta manter ali uma média de, vamos colocar ali, não passar de 10, 12 por dia, assim, porque judia da gente também, né? 12 por dia? Não. Isso estourando, né? É o quê? Uma meia hora, uma sessão? Mais ou menos. Né? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu tô falando que como se eu nunca tinha. Eu já fiz um monte, tá? Quando vem a primeira vez. Eu adoro isso aí. Quando vem a primeira vez, a gente demora um pouquinho mais, né? Que a gente pega a anamnese, conversa com o paciente, vai examinar, conhecer, né? Aí depois começa a ficar um pouquinho mais rápido. Tá, mas qual é a doença? Eu não sei se é assim que eu falo, que mais dá pra você curar? Tem alguma, você cura alguma doença ou não? Eu não vou dizer assim que a gente cura a doença, mas eu diria que voltando à questão do ciático, né? Que eu acho que é o mais comum, assim, é o que a gente mais tem, que as pessoas percebem mais o resultado, porque é o que eles mais sofrem, digamos assim, é o mais comum, né? Porque o ciático, na hora que você libera, ele para de doer. Exato. É na hora, é um negócio maravilhoso, né? Exato. Tem posições que você fica, que você já dá uma aliviada e parece que você tá no céu, né? Eu, particularmente, eu acho muito legal também o resultado que tem em relação a dores de cabeça, né? É óbvio que não são todas as dores de cabeça decorrentes. Mas vem da coluna? Cervical, né? O pescoço. Mas por que? Por causa da tensão? Tensão, e aí, de novo, gera desalinhamento. A questão da postura, hoje, por causa do celular, a pessoa joga a cabeça para frente. Então, essa parte alta da cervical, próxima à nuca ali, é uma região que desalinha com uma certa frequência por causa disso. Quando você fala de hérnias cervicais também? Também. Os adolescentes estão aparecendo já? Principalmente no final da cervical. Geralmente, o que acontece, começa com uma alteração da curva normal do pescoço, né? Essa é a primeira alteração. Né, para quem fica muito no celular, assim. Parece um gancho, né? Isso, assim. Exatamente. E aí, eventualmente, isso vai acelerando o processo de desgaste. Porque a gente tem um processo de desgaste natural ao longo da vida da gente. É óbvio, depois dos 40, naturalmente, vai começar a aparecer alguns sinais de desgaste. Mas hoje está muito mais prematuro e de forma mais acentuada, que é o preocupante. Tá aí, e paciente escandaloso? Sempre tem, né? Mais homem ou mais mulher? O homem, né? O homem não aguenta, né? É normal mesmo. O homem faz muito escândalo. O homem parece que tá matando ele. Se as esposas vissem os maridos lá. É mesmo? Então o joelho, não dá pra dar do joelhinho de futebol? O joelho, a gente faz algum tipo de trabalho, assim, mas a gente frequentemente tem que indicar pro ortopedista mesmo, né? É uma manipulação que já... Quando é alguma situação mais de um desalinhamento, uma coisa mais simples, a gente consegue realmente resolver, né? Mas olha aqui, você anda na rua, olhando as pessoas e diz, essa coluninha, se fosse minha. Muito. É mesmo, você olha assim, esse aí eu dava um jeito. Tem alguns que chama atenção de longe, né? Eu tenho uns que trabalham comigo aqui. Né? Pra você dar jeito. Eu conheço. Conhece? Nunca botou mão naquela coluninha? Aquele ali foge, né? Ele foge? Foge. Tá, mas se eu pagar uma sessão, você faz? Eu faço. Então nós vamos ter que botar ele lá. Quero ver se ele vai fazer. Acho que ele tem até medo. Eu acho. Ele tem medo, né? Tem, né? Tá, o André, a indicação, eu perguntei pra você, né? Como é que eu chego em você? Geralmente eu chego pela dor. Eu chego pela dor. Só que em uma sessão, muitas vezes você já consegue eliminar
grande parte dessa dor? Bem frequente sim, mano. Bem frequente sim. Eu sempre digo, né? A gente não pode ficar prometendo que o corpo humano é muito individual mesmo, né? Cada um responde de maneira diferente, assim. Então a gente snunca vai poder dizer, vai lá que numa recessão eu vou resolver. Você vai melhorar tudo. E eu até sou uma pessoa, isso é uma posição minha, particular minha, eu evito essas questões de fazer pacote, etc. Tá. Porque assim, tem gente que realmente, uma vez a gente resolve. Às vezes a gente faz um retorno, ele resolve. Às vezes não, precisa 2, 3, 4 sessões, depende de cada caso. Mas o corpo humano é muito dinâmico, né? Então, cada pessoa é muito individual. Tem pessoas, às vezes, que a gente recebe, pra você ter uma ideia, com hérnias de disco, que você não sabe como é que essa pessoa tá em pé, como é que tá andando. E a quantidade de hérnias que tem? Quantidade, tamanho, a forma que está. Mas está super bem, não tem dor. E tem aqueles que tu não sabe por que tá sofrendo de dor. O exame não mostra quase nada. Então, assim, o corpo humano, ele é muito, assim, ele varia muito de cada pessoa, ele realmente é muito individual. Às vezes onde tá tocando no nervo ali, né? Às vezes tá tocando... Mas a resposta, tem vários fatores. Quando a gente estuda isso na faculdade, a gente sabe. Tem questão psicológica, tem várias questões também. O próprio ambiente ao redor da hérnia, né? Mas estou te dizendo isso para exemplificar que cada corpo é diferente mesmo. Então, o resultado também é diferente. As pessoas até crescem depois, né? É. A pessoa sai... Esse é o comentário geral. Mas é verdade, parece que eu tô mais alto, né? Você sai com uma postura melhor, isso, né? Exatamente. Então a quiropraxia, esse é um dos objetivos, né? É óbvio que você não vai lá e numa sessão, vou corrigir sua postura, vai ficar o resto da vida andando retinho, né? Tá, mas mas facilita uma melhor postura. Uma corcunda muito grande, né? Como é que é? Dá pra corrigir ou não? Que isso é ao longo da vida que você adquire, né? Você não vai... A maioria das alterações de curva de coluna, depois dos 18, 19 anos, elas mais ou menos estacionam e ficam assim. Mas você não consegue mexer mais? A gente consegue mexer, mas não de retornar os ângulos normais da coluna, já fica mais difícil, né? Até os 18 anos, muitos casos de escoliose, adolescência, juventude, a gente consegue dar a volta, né? Com algumas sessões de quiropraxia, com trabalho paralelo de muscular também. Isso é importante, a musculatura manda muito. Agora, né? Tem uma coisa que você falou, sofá, né? Mas tem muita gente que fica usando o computador, pra mim, no que é pior ainda, na cama. Sim. Pra mim, a cama é pior que o sofá. Com certeza. Uma cama, eu falo assim, eu comprei um colchão, e sempre falo da Netflix, do Alan, meu amigo aqui. São conhecidos. Pô, colchão maravilhoso, mudou a minha vida, né? Mudou a minha vida. Eu tenho problema de coluna, sabe assim, um negócio, aí e o colchão, ele te dá um problema, que depois quando você sai e vai viajar, você não consegue mais dormir em outro lugar. Escuto muito isso. Não, mas é terrível. Depois que você se acostuma com um colchão bom, você não consegue mais dormir em outro lugar. Fora que a gente fica chato com a idade também, né? Tá louco, eu já sou chato novo, imagina envelhecendo. Mas eu falo pra você, e tem muito amigo meu que relata que trabalha na cama, notebook na cama. Eu não tenho nem posição pra trabalhar, sabe? Tudo muito macio demais e a ergonomia zero, acho que é tão prejudicial quanto o sofá, né? O pessoal da Búfalo Negro vendeu bastante durante a pandemia, né? Tá. Eu trabalhei bastante na pandemia também. É verdade, né? Eu trabalhei bastante, muitos casos o pessoal foi para home office, não tinha uma estrutura em casa para home office. Pegou qualquer cadeira. Pegou a mesa da sala, da janta, a cadeira da cozinha e começou a trabalhar. E outros ficaram na cama, né? Notebook. Notebookzinho na cama. O notebook por si é uma maravilha, né? Portátil e tudo mais, mas é um veneno para a coluna, né? A não ser que você leve ele e use um teclado externo ou use um teclado externo, um monitor externo, a tendência é que a sua postura não vai ficar boa. A primeira coisa que eu fiz para melhorar a postura foi levantar os monitores. Tá? Exato. Primeira coisa. Exato. Aí você já se levanta automático, né? Depois você vai melhorando o resto. E outra, uma cadeira de verdade. Com certeza. Você que trabalha o dia inteiro numa cadeira, você tem que gastar dinheiro numa cadeira boa. Exato. Não compra porcaria. Não adianta, exatamente. Né? Não, isso aí é a minha dica de ouro. Essa questão da cadeira é muito importante, né? E não é nem a questão do preço da cadeira, é realmente uma cadeira que você senta. Ergonômica, né? Que sustenta a tua postura, que você consegue ficar. Agora sim, né, André? Quando a gente fala de coluna, a gente fala de função, não de forma, né? Isso. Se preocupe com a função da cadeira e não com a beleza. Exatamente. É isso que nós temos que falar, né? E tem umas cadeiras que eu já observei também não vou me colocar nessa posição, não vendo cadeiras, né? Mas tem algumas cadeiras, por exemplo, que elas deitam demais, né? Sim. Que não é para uma pessoa que fica no computador. Ela é para uma pessoa que às vezes está numa reunião, atende pessoas, não sei. Então faz o seguinte, manda o teu @, o pessoal te encontra onde? Isso, no Instagram é Espaço Viver Bem Criciúma. Espaço Viver Bem Criciúma. É isso? Isso mesmo. Fernando Choque, vamos levar lá? Vamos lá. Esse é o desafio do mês, né? Nossa de mês de julho. Esse é o teu desafio da vida. Tá bom, obrigado, Andréia, @Espaço Viver Criciúma. Espaço Viver Bem. Viver Bem. Espaço Viver Bem, aqui em Criciúma. Isso, em Criciúma. Prazer te receber. Igualmente. Bom demais. Andréia Ramos, quiropraxista, comigo aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, todo mundo precisa de uma estraladinha na coluna de vez em quando, tá? Vai por mim que isso é verdade.